Glória a Deus. Saudade, Magal, dessa água. Glória a Deus. Amém? Certamente, meu irmão, você já ouviu falar de um prêmio chamado Prêmio Nobel. Já ouviu falar? Quem já ouviu falar do Prêmio Nobel aqui? É um prêmio muito renomado. Dentro das suas 7 categorias, tem uma chamada o Nobel da Paz. E esse prêmio, que é dado para indivíduo ou organização que fizeram contribuições notáveis em prol da resolução de conflitos, combate à pobreza, proteção do meio ambiente, combate à fome, reconciliação entre nações. E toda figura notável ou organização que promove ele concorre a esse prêmio. E dentro do julgamento uma pessoa recebe esse Nobel da Paz. É interessante porque quando a gente fala em paz, não é nada longe do que a gente entende como cristianismo. Porque o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, ele recebe um título que é chamado, ele é o príncipe da paz. Não é isso? Então abra aí sua Bíblia lá em Isaías, no capítulo 9. A gente vai ler do 1 ao 7. Isaías 9, do 1 ao 7. Na minha Bíblia tem como subtítulo o Príncipe da Paz. E ele diz assim, ó: mas para a terra que estava aflita, não continuará na escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas, nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegraram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre estes, a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e a roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para estabelecer e para afirmar com juízo e com justiça, desde agora e para todo sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos. Este fará isso. Amém? Pai, obrigado. Obrigado, Pai, por essa noite. Apesar de mim, eu peço, Pai, usa a minha vida. Usa quem eu sou, usa meu ser, para falar aos meus irmãos a respeito da mensagem de paz.
Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a tua mensagem encontre morada e lugar no nosso espírito, no nosso coração, e que nossa alma, Senhor Deus, possa ser refrigerada pelo entendimento, Senhor Deus, da tua santa palavra e desse título glorioso que o Senhor recebe. O Senhor de fato é um príncipe da paz. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Cristo recebe aqui no versículo 6, esse título. Ele é o príncipe da paz. Mas quando a gente fala de paz, há uma pergunta surge: qual o tipo de conflito, qual o tipo de guerra e qual o tipo de desavença Cristo sanou para que ele pudesse ter recebido esse título de príncipe da paz? O próprio o próprio texto, no versículo 1, ele já dá a tônica de um grande conflito que a humanidade passa. Versículo 1, como a gente acabou de ler, ele diz que: mas para a terra que estava aflita, não continuará na escuridão. O Senhor providenciou algo que viria a encerrar um conflito que existia e existe ainda entre a humanidade e Deus. Você sabe comigo, lá em Romanos 3:23, diz que o pecado entrou no mundo e atingiu a todos. Quando o pecado entrou no mundo através de Adão, trazendo esse mal a todos, causou um cisma, uma separação, existiu um conflito. A humanidade agora, ele se encontra no impasse para com Deus. E agora, o que eu posso fazer para que esse conflito, esse impasse possa ser sanado? A solução foi Deus olhar para baixo, ver que o povo e a humanidade não tinha capacidade nenhuma de resolver esse impasse. Esse conflito era maior que eles. Era algo que feriu a Deus, no sentido de causar, entristecer a Ele, como diz lá em Efésios, entristecer o Senhor. E o Senhor é um Deus de princípios. O Senhor é um Deus de princípios. E a Bíblia, a própria palavra diz que a alma que pecar, essa sim morrerá. Então, o que estava de condenação sobre a humanidade era a morte. Essa era a condenação sobre a humanidade. Mas o próprio Deus, olhando para baixo, vendo a incapacidade do ser humano, Ele providenciou o Senhor Jesus Cristo. Do seu alto e sublime trono, Ele olhou para baixo, viu a incapacidade do ser humano, Ele encarnou. E aqui eu quero fazer um parêntese. Ontem era o chamado dia da anunciação. De ontem, marcando ontem, falta 9 meses para o Natal. Significa que foi ontem que o anjo chegou na Virgem Maria e anunciou que ela ficaria grávida. E nessa anunciação, o plano do Senhor Deus, para que possa reunir novamente a humanidade com Ele, através do Senhor Jesus Cristo, começou. E como a gente bem viu, esse conflito no texto de Isaías, lá no versículo 9, ele vai falar: porque um menino nasceu, um filho nos foi dado, e o governo estaria sobre seus ombros. Precisou a figura de Cristo. Cristo, para que pudesse pôr fim a esse conflito, a esse grande conflito que existia, a esse cisma, a essa incapacidade do ser humano de chegar até Deus. E o Jesus Cristo veio. Só que dessa vez, meu irmão, Ele veio, deu o seu sangue, para que todo aquele que nele crê, olha o detalhe, todo aquele que crer no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele receberá o perdão pelo seu pecado.
no processo de salvação, que a gente estuda, chamado soteriologia, Cristo faz algo que chamamos de justificação. Ele pega o pecador, o errado, e por meio do sangue de Jesus, ele torna justo. Porque se não existia nada que nós poderíamos fazer para nos juntar novamente a Deus, algo teria que ser feito em nosso favor, e Cristo foi esse algo. E ali, através do sangue dele vertido na cruz, cumprindo os rituais do Antigo Testamento, do cordeiro emolado em favor do pecado de muitos, Cristo foi emolado na cruz. Só que é só para todo aquele que nele crê. Aquele que nele crê tem o perdão dos seus pecados. Aquele que não crê no Senhor Jesus Cristo, ele ainda tem uma grande dívida sobre você. E essa grande dívida causa uma separação entre ele e Deus. É por isso que é importante você pregar o príncipe da paz. Aquele que veio para trazer paz, unificar, parar uma guerra, uma cisma. Porque no ato da cruz, teve um momento que é um dos momentos assim, quando eu leio, quando eu vejo o filme, é um dos momentos que eu mais fico sentido, no sentido emocionado. É quando Deus abandona o Senhor Jesus Cristo na cruz. Naquele momento, Jesus Cristo olha para o alto, inspira e diz: Deus meu, por que me abandonaste? Naquele momento, a ira de Deus estava sobre Jesus Cristo. Eu sou do tempo do meme na internet, né? Tudo é meme agora. Aí tem um meme de um soldadinho assim levando as facas, né? Ele abre as mãos assim e levando as facas. Foi Jesus Cristo para com a gente. Ele carregou sobre si a ira de Deus, que era para atingir a gente. E a gente é como no meme, um bonequinho deitado, num sono tranquilo, enquanto Jesus Cristo carregou a ira de Deus sobre si. E naquele momento, o Senhor Deus, a divindade, aquele verbo encarnado, ele foi abandonado por Deus, porque sobre si carregou toda a ira de Deus, que era para atingir todo pecador. E ali naquele momento ele suspirou e morreu. Algo extraordinário aconteceu. O véu foi rasgado do alto a baixo, para simbolizar, dizer: olha, em Cristo, se você estiver em Cristo, você agora não existe separação entre Deus e você. Você tem acesso livre ao lugar santíssimo, que é onde habitava a presença de Deus. Cristo veio para modificar o jeito de se relacionar com Deus. Cristo veio para colocar a religião, a adoração ao Senhor, o ser seguidor de Deus em outro patamar. Não mais carregamos animais a templos para serem imolados por nossos pecados. Não mais a gente teria que ter um representante para que pudesse interceder por nós, como era a figura do sacerdote. Em Cristo, eu e você se torna sacerdote. Sabe o que significa o sacerdote? É aquele que tem acesso direto ao Pai. Aquele que tem acesso direto a Deus. Sabe? A Bíblia vai falar de vários textos a respeito dessa paz. Porque quando eu e você está aqui pregando o Evangelho e fala a respeito que Cristo traz paz, o mundo não conhece essa paz. Não conhece. E pode causar uma confusão na cabeça dele, dizendo assim: paz eu sei o que é. Paz é quando tem duas nações em guerras e alguém, né, traz apazigua a situação e traz paz. Só que a paz que Cristo traz, ela é uma paz diferente. É por isso que eu e você precisamos estar muito entendido de que tipo de paz é essa que Cristo traz. Além disso tudo que eu falei, eu vou com você agora
nos enredar por vários textos bíblicos, para que possa eu e você ter noção de que paz é essa que nós nos referimos. A gente fala que paz, ele não é um sentimento. Paz, ele é uma pessoa, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é a paz, ele é o príncipe da paz. E eu costumo dizer que onde Deus está, ele manifesta o seu ser. Ele manifesta de quem ele é. Deus não é amor? Amém? Deus é amor e onde ele está, ele manifesta o amor dele. Jesus é o príncipe da paz. E onde ele está, ele manifesta a paz que ele é. Amém? Romanos 3:23 é o versículo que eu acabei de ler a respeito do cisma. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, todos pecaram e agora carecem de paz. Em Isaías 9, versículo 2, ele vai dizer o seguinte: um povo que andava em trevas, ele viu o quê? Uma grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Eu li o 9:2, mas é o 59:2. 59:2. Ele diz assim, ó: mas a iniquidade de vocês fazem separação entre vocês e Deus, e os pecados de vocês cometeram levaram a esconder o seu rosto, para não ouvir os seus pedidos, para que Deus não ouça. Esconder o rosto me remete a Adão e Eva no jardim do Éden, quando Deus chegou após o pecado. Deus olha para Adão e diz assim: Adão, onde está você? Você lembra dessa parte, não lembra? Será que Deus não sabia a localização geográfica de Adão? Será que Deus, em sua onisciência, onipotência e onipresença, não sabia onde é que Adão estava? Certamente sabia. Mas então, por que Deus diz: aonde estás, Adão? Era como se Deus estivesse dizendo assim: Adão, você tem ciência da confusão que você se meteu? Adão, você tem ciência do que acabou de acontecer? Adão, você tem ciência aonde foi que você se meteu? Essa era a palavra do Senhor, de Deus, naquela situação. Lá em Romanos é muito bom, capítulo 5, que vai falar a respeito a partir de Adão entrou o pecado no mundo, mas a partir do segundo Adão, o mundo foi salvo por ele. Aleluia. Aquele que crê, João 3,36 vai dizer o seguinte: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Atos vai dizer que não existe nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. O único que pode trazer paz à humanidade, o único que pode ser solução às confusões em que o mundo se meteu, através de Adão, é o Senhor Jesus Cristo. É o príncipe da paz. É Ele que pode trazer essa paz para a nossa vida. Em Efésios 2,12 diz o seguinte: naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, em estranhos às alianças das promessas, sem esperança e sem Deus no mundo. É assim que o mundo está. E finalmente em Colossenses 1:21, que vai encerrar os trechos de realidade da humanidade. Colossenses 1:21 vai dizer: antes vocês estavam separados de Deus, e por causa da má conduta de vocês e das suas mentes más, Ele nos considerava inimigos de Deus. Éramos inimigos. É engraçado essa questão da consciência, porque mais uma vez, quando você está espalhando o evangelho aí afora, se você chegar para uma pessoa e dizer assim: você é filho de Deus,
Ele vai dizer certamente que sim. Apesar lá no Evangelho de João, ele vai dizer que a todos aqueles que o receberam, a esses deles o direito de ser chamado filho de Deus. Mas de fato, quem não quer ser filho de Deus? Afinal é Deus, o Senhor todo grandioso, o ser que fez o céu e a terra, aquele que é amor em essência, aquele o qual a bondade se confunde com o seu nome. Afinal, quem não quer ser? Mas a realidade é que ninguém quer encarar a dura realidade de pecado que caiu sobre ele, que cai sobre a humanidade, que cai sobre nós. Às vezes você pensa que é uma pessoa muito boa, mas contudo, se nesse telão aqui passasse para que todos possam ver as coisas terríveis que você pensou hoje, durante o dia, certamente você ia sair daqui correndo envergonhado, de tanta coisa ruim e má que você pensa. Sabe o que é isso, meu irmão? É uma inclinação natural, advinda do pecado sobre o homem. O homem, ele está inclinado para a maldade. O pecado entrou no mundo e causou isso. Só que Jesus Cristo é a solução para isso. Agora é preciso, no ato do evangelismo, fazer consciente, para que todos possam entender que existe um pecado a ser liberto, que ele é um pecador a ser liberto, que existe um mal a ser combatido, e que a solução é o Senhor Jesus Cristo. A paz que vem de Deus, ela transcende as circunstâncias externas da vida. A paz que vem de Deus, ele transcende isso. Aqui, existem alguns versículos na Bíblia que vão falar a respeito dessa paz que excede o entendimento humano. Veja, presta atenção nesse versículo. João 14, verso 27. João 14, verso 27. Ele diz assim, ó: eu deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Diz o versículo. Nesse versículo, Jesus está falando para os seus discípulos, antes da crucificação, antes da sua crucificação, em João 14, ele está ali lhe dando uma paz, mas é uma paz diferente. Cristo começa a falar que não é a paz que o mundo dá, não é uma paz comum, não é uma paz que a gente vê aí fora, é algo diferente, é algo que vai extrapolar essa vida. E que paz é essa? Vamos lá para Filipenses 4, versículo 7. Olha o que a Bíblia diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Filipenses vai falar de algo que excede o entendimento humano. Então, como é que eu posso perceber uma paz que excede aquilo que eu compreendo? Coisa doida, né? Cristo vai falar assim: eu deixo a paz, mas só que é uma paz diferente. Paulo, entendendo que era uma paz diferente, ele vai dizer: olha, a paz do Senhor Jesus Cristo, ela excede o entendimento humano, ela perpassa isso, a sua compreensão. E é interessante porque o apóstolo Paulo, ele escreve aqui aos cristãos, ele está encorajando aqui os cristãos lá de Filipos. Ele promete que a paz de Deus, ele guardará o coração e a mente em Jesus Cristo. Veja que legal. É uma paz que sobrevém sobre você, guardando a sua mente, o seu coração, cativos em Cristo Jesus. Não é uma paz comum. A paz da resolução de um conflito entre duas partes, ele nasce ou ele precisa que as partes possam
entrar em um acordo e aqui eu não faço nada contigo, você não faz nada comigo e a gente fica aqui em paz. Só que a paz daqui que ele está dizendo é uma paz que guardará no nosso coração em Cristo, independente da situação, independente das circunstâncias. Opa, aqui eu começo a diferenciar a paz. A paz que Cristo dá é uma paz que não depende das circunstâncias em que você está. Que se você compreender, assim como Paulo compreendeu e encorajou Filipos, ele vai guardar o seu coração num lugar, como diz a música, há um lugar que vai guardar o seu coração de tudo que está ao seu redor. Sabe aquele versículo? 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e você não será atingido. Isso fala de uma paz. Isso fala de algo assim, do encorajamento, dizendo assim, ó, a paz que eu tenho, a paz que brota de Cristo, que flui em mim, através da salvação, me guarda num lugar que nenhum mal que está ao meu redor pode me atingir. É uma paz que excede o entendimento. Mas sabe qual é o entrave de pregar essa paz? É porque essa paz só é percebida em Cristo. E quem não está em Cristo dificilmente vai entender isso. A Bíblia vai falar que coisas espirituais se discernem espiritualmente. E coisas carnais se discernem carnalmente. Se a figura ou se a pessoa não está em Cristo, ela não vai conseguir compreender essa paz que excede todo entendimento. Só que ela pode ver um vislumbre disso. Sabe como? Quando você está aí sentado e está aqui um louvor rolando ou um pastor pregando e ele faz o convite: quem quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Às vezes algo incomoda. Lembra aí da sua conversão. Lembra aí da primeira vez. Algo incomodou. Algo bradou ali no seu coração dizendo assim, ó: vai, é bom. Se levanta daí, levanta a tua mão. Algo chegou ali e falou. Esse algo é chamado Espírito Santo de Deus. Ele convenceu você da justiça e do juízo vindouro. E ele trabalhou no seu coração. E o Espírito Santo pode trabalhar no coração das pessoas, para que possam começar a compreender, nem que seja por um vislumbre, a paz que excede todo entendimento que está em Cristo. Essa paz que guarda o nosso coração. Em Romanos 5, versículo 1, ele vai dizer o seguinte: justificado, pois, pela fé, testemunhamos a paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui Paulo falando lá aos romanos, ele vai falar uma paz que vai além das circunstâncias da terra, pois é baseada no relacionamento, nesse relacionamento correto com Deus. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Temos paz com Deus, através da justificação. A paz, ela não é um sentimento. A paz, ela não é uma circunstância. A paz, ela é uma pessoa, e ela é o Senhor Jesus Cristo. E sabe o que o Senhor Jesus Cristo quer? Ele quer invadir mais e mais lares, mais e mais corações. Sabe o que Ele quer? Ele quer que essa paz alcance mais e mais pessoas. A paz que excede todo o entendimento, essa paz de Deus, essa paz que nos envolveu naquele grande dia da nossa salvação, e que está agora no nosso coração bradando, Ele brada para que possa alcançar mais pessoas. E sabe quem Ele recruta? Aqueles que já têm paz. Porque só aqueles que já têm paz podem levar a paz para outros. Só aquele que já foi atingido pela paz pode levar essa paz para outros. Esse é o príncipe da paz, Jesus Cristo. Sabe qual é uma das qualidades dos servos do Senhor? Ele é chamado de pacificadores.
porque ele tem a paz. Mateus 5, Sermão do Monte, vai falar: bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores. Por quê? Porque serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Você é pacificador, você é chamado filho de Deus. Só que tem um problema, às vezes, mesmo salvo, mesmo crente, eu posso estar acometido ou ter esquecido de algumas coisas da palavra do Senhor e está faltando paz na minha vida. É possível. É possível. Às vezes você está passando por momentos difíceis e, sabe, a sua cabeça já não está pensando mais no Senhor e aí falta paz. Às vezes você está tão, assim, distante do caminho do Senhor. Às vezes você está, num caminho que você não deveria estar, que outrora você trilhou, que outrora você escolheu, mas agora você não está tão nesse caminho. E aí as coisas não estão indo tão bem, porque está faltando paz. Sabe, às vezes o Senhor chama você para um culto à noite aqui, um domingo à noite, para ouvir o seguinte: é preciso voltar para o caminho da paz de Cristo. É preciso voltar para esse caminho. A Bíblia vai dizer que não existe outro caminho a não ser o caminho da salvação em Cristo. Ele é chamado de príncipe da paz, ele veio ao mundo, e dentre tantos títulos, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, ele é chamado de príncipe da paz. Agora você olha para aí para fora, existem lares em conflitos, em guerras, em confusão. Existem casas em que não consegue passar uma noite sem ter alguém chorando por conta de brigas, de guerras dentro de casa. O que nós temos visto hoje, sabe, marido brigando com mulher, mulher brigando com marido, pais brigando com filhos, filhos brigando com pais, porque eles carecem da paz de Cristo. E não é uma paz comum, é uma paz sobrenatural. E aí você e eu devemos olhar para essa situação de conflito, de guerra, lembrar do texto de Isaías 9, que diz que existia uma grande trevas pelo mundo, e que Deus providenciou uma solução. Nós devemos ser agentes de paz. Como diz o versículo lá de Mateus: bem-aventurados pacificadores. Pacificador é aquele que carrega a paz consigo. Pacificador é aquele que vai lá e ele intercede pela resolução do conflito. É aquele que tem a habilidade de, onde chegar, você ser o apaziguador. Sabe, meu irmão, muitas das coisas a gente tem enfrentado e tem fechado os olhos para a questão espiritual da situação. Às vezes a gente chega numa casa que está em conflito, que está em guerra, chega numa casa que está lá em briga, em confusão, e a gente tem que entender que existe algo espiritual rolando também. Orem por mim porque minha casa está em briga, ore por mim porque meu pai, minha mãe, existe uma confusão. Quando você pede oração, quem pede oração, você tem que entender que existe uma guerra espiritual acontecendo, e que ela precisa primeiro ser travado no espírito, através de oração, de jejum, sabe? E depois você chegar lá com a paz chamada Jesus Cristo e dizer assim: olha, de toda essa confusão que você está recebendo ou passando, a solução para isso tudo é você entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Não porque é apenas esse momento que você está passando, não apenas porque você está passando por conflito. Eu entendo que Cristo pode,
sabe, apaziguar e trazer a paz, porque Ele é o príncipe da paz. Se existe alguma pessoa que pode, é Ele. Mas que em todas as situações da sua vida, o que você precisa é aceitar o Senhor Jesus Cristo. Porque passar por tantas coisas com o Senhor Jesus Cristo, você vai passar muito melhor. Por quê? Porque a paz de Cristo guarda o seu coração e a sua mente em um lugar que as circunstâncias não alcançam. Porque a paz que Ele traz excede o entendimento humano. Por que excede o entendimento humano? Fulaninho, confusão arretada, não sei o que, ele lá, sereno, em paz. Lá no final do Sermão do Monte vai falar a respeito da casa firmada sobre a rocha. A tempestade bateu sobre as duas casas, não bateu? Sobre a casa que não tinha fundação e sobre a casa que tinha fundação. Só que, sabe qual é a diferença de nós, crentes em Cristo, que tem sua fé firmada em Deus, e que tem o seu coração e a sua mente guardada na paz de Cristo, para eles que estão aí no mundo, que ainda não têm a salvação, ou você, ou eles que não têm o Senhor Jesus, é que a confusão, a tempestade, vai bater contra a nossa casa e não vai roubar a nossa paz. Não vai roubar a tua paz, meu irmão, porque você vai permanecer firme. É a palavra de Deus que diz assim, ó: se você assim proceder, se você assim fizer, existe uma paz que independe das circunstâncias. Virão tempestades e você permanecerá, porque a paz de Cristo excede todo o entendimento. Pessoas do lado de fora vão olhar para você e vão entrar em confusão. Como é que ele, diante de tanta coisa, consegue viver em paz? Como é que ele, diante de tanta confusão, consegue ser sereno e tranquilo? Às vezes, você precisa ser aquela coluna forte dentro da sua casa. Pode estar acontecendo o que for. Você é a paz que excede todo entendimento. Alcançou você. E a sua família verá em você a firmeza de um crente. O maior testemunho de tudo é quando você dá testemunho daquilo que Cristo faz com você, na sua casa, no seu ambiente, ao redor de você. A paz de Cristo, ela excede todo entendimento. O príncipe da paz, ele quer que mais e mais pessoas possam ser alcançadas por isso. Existe um texto até curioso que diz assim: rogue ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores. Não tem esse texto? Cristo olha assim e faz: rogue ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores. De quem é a seara? É do Senhor. Será que Ele não está percebendo que está faltando pessoa, não? Porque eu, que sou trabalhador aqui, tenho que pedir a Ele para que mande mais trabalhadores. Será que Ele não entendeu, não, como está aqui, não? Já parou para pensar isso? Toda vez eu me questionava isso. Sabe qual foi a resposta de Deus para o meu coração? É para você e eu entender que tudo depende dEle, não depende de você. Não depende da sua força. É o Senhor da seara que manda os trabalhadores. É o Senhor da seara. É por isso que você tem que rogar a Ele que Ele mande mais trabalhadores. Porque não é na sua força física, não é no seu muito fazer, não é no seu ativismo na igreja. E a gente está falando de um campo que está branco para a ceifa, como diz o texto. Pessoal sedento por paz. Se você chegar aí fora e dizer assim: você quer paz? Pode sair evangelizando e perguntando: você quer paz? Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que diga: não quero paz não, eu quero guerra. Dificilmente. Mas você pode virar para ela e dizer: olha, eu conheço paz. Paz não é um sentimento. Paz não é uma circunstância. Paz é uma pessoa. E o nome dela é Jesus Cristo. Apresente o Senhor Jesus Cristo às pessoas. Apresente essa paz que excede todo entendimento.
Essa semana começa nossa Casa de Paz, amém? Vai ser bênção, eu já estou, empolgado. Eu estou com expectativas, porque eu sei que a casa que eu vou, ela precisa de paz. E eu vou levar a paz. Eu vou levar assim, vocês estão precisando de paz? Jesus Cristo é a paz. Eu vou trazer uma solução para um problema. Eu vou trazer, olha, você está aí querendo paz, Jesus é a solução. E essa paz, que excede todo o entendimento, né? Você pode ter na sua casa. Você pode ter no seu lar. Se você não foi um agente de paz, mas você entendeu tudo que foi aqui orado por eles. Se você entendeu isso que eu falei a respeito da paz de Cristo, e você ainda faz assim, eu quero isso na minha casa, fala comigo, porque a gente vai arrumar um casa de paz para estar no seu lar. Eu conheço pessoas aqui sedentas igual a mim, para fazer casa de paz. Se a sua casa precisa de paz, vem falar comigo no final, porque a gente vai arrumar agentes de paz, para que possa estar levando isso para a sua casa, para os seus filhos, para o seu marido, para os seus irmãos, para a sua mãe, para as suas tias, para os seus tios, Não existe nada melhor do que ter uma reunião em casa que fala a respeito de Jesus Cristo. Não existe nada melhor. Não existe nada mais glorioso do que receber a palavra de Deus no seu lar. A gente vai orar para que possa ter prosperidade nessa casa. A gente vai orar para que possa ocorrer tudo bem, que não exista guerra, que não exista briga, só coisa boa, meu irmão. Se você quer essa paz na sua casa, fala comigo. A paz nunca foi uma sensação. A paz que Jesus Cristo fala é uma paz que ecoa para a eternidade. É uma paz que começa aqui, mas não acaba aqui. Ela perpassa. Não é a paz do mundo, em que tem uma resolução de um conflito entre duas nações, daqui a pouco tem paz, daqui a pouco já não tem paz mais. Eu estou falando de uma paz que dura para a eternidade. Uma paz que nos conduz a uma vida eterna. Não tem fim. A paz de Cristo não tem fim. Você pode ficar de pé? Você pode chegar assim e dizer assim, eu conheço um homem chamado Paz. Eu conheço um homem chamado Paz. E o nome dele é Jesus Cristo. Um homem chamado Paz. Meu irmão, eu rogo que o Espírito Santo dê a você uma paz tão grandiosa, tão infinita, tão gloriosa, que transborde sobre a sua vida e alcance quem está ao seu redor, seja na sua casa, seja no trabalho, seja na escola, seja onde você estiver. A paz que excede todo o entendimento, que está em você e mora em você, chamado Espírito Santo, chamado Deus, Jesus Cristo, o príncipe da paz, transborde sobre sua vida, contaminando, pegando, invadindo todos que estão ao seu redor, em nome do Senhor Jesus. Preciso